Boa tarde, colegas. Boa tarde, professora Maúcha. Estamos aqui para falar sobre Melanie Klein para sua disciplina de desenvolvimento humano da concepção à infância. São componentes do grupo eu, Estela Mares, a Josiane, a Vitória e a Sheila. Eu vou falar sobre a vida e a obra de Melanie Klein. Ela era uma austríaca. Nasceu no dia 30 de março de 1882, em Viena, filha de hebraicos, o pai um médico dentista e a mãe dona de casa. A vida e, logicamente, a carreira de Melanie foi marcada por muitas perdas, pelo luto e pela melancolia. Ela perdeu 2 irmãos muito jovens. Além da morte dos irmãos, Melanie foi muito afetada pela morte da mãe em 1914, e isso gerou nela um estado de angústia, de desespero. Precisou adiar o sonho de ser médica porque casou muito cedo. Ela casou aos 17 anos e teve 3 filhos. Melanie tem o interesse pela psicanálise desperto aos 32 anos, após ler a interpretação dos sonhos de Freud. A partir daí, ela passa a fazer sessões de psicanálise com Sandor Ferenczi, mas ela só começa a utilizar a abordagem psicanalítica quando seu filho caçula, Eric, apresenta sinais de inibição. A vida de Melanie, na década de 30, é muito marcada pela perda do seu filho do meio, Hans, e pelos problemas sérios de relacionamento que ela tinha com a sua filha mais velha, Melita. E tudo isso resulta na produção da obra Psicogênese dos estados maníacos depressivos no ano de 1935. A carreira de Melanie é muito bem sucedida. Em 1919, ela passa a integrar a Sociedade Psicanalítica da Hungria. Em 1925, ela se muda para Londres. Em 1927, passa a fazer parte da Sociedade Britânica de Psicanálise. Em 1932, ela publica o seu primeiro livro, Psicanálise para Crianças, e é utilizado, é referência até os dias de hoje. Uma outra obra também muito importante é publicada em 1940, intitulada O Luto e as Relações com os Estados Maníacos Depressivos. E em 1957, ela publica A Inveja e a Ingratidão. Melanie morreu em Londres no dia 22 de setembro de 1960. E a sua produção, a sua contribuição científica foi de extrema importância para a psicanálise. A vida e a obra de Melanie se confundem. A melancolia e a depressão vão marcar toda a sua teoria. A teoria kleiniana. A teoria de Melanie Klein tem sua base a partir da infância mais primitiva, das fantasias inconscientes, na qual se manifestam após o nascimento da criança e, consequentemente, com seu primeiro contato com o mundo externo. Aliada na teoria do caráter inato, sua personalidade vai se desenvolvendo através das pulsões de vida e de morte, em associação com as relações objetais, e privilegia o imaginário, ao utilizar dos seus conceitos de fantasia e imago, enfatizando a importância da fase pré-edípica. Essa teoria é focada na origem das psicoses e nas relações arcaicas da criança com a mãe, que leva o acesso ao mundo fantasmático de crianças muito novas, cujas relações objetais formadoras da família ocupam posição central. Essa teoria foca-se na posição denominada esquizoparanoide, que envolve as ansiedades de natureza percussória e também a posição depressiva, que dá origem a todas as ansiedades advindas do estado depressivo. O termo posição é utilizado não como estádio ou fase que passa e evolui para uma próxima,
mas sim como elemento presente na infância e ao longo de toda a vida, e que nos anos iniciais é responsável por demarcar a relação com o objeto, as ansiedades, angústias e defesas. E no desenvolver dessa criança, buscar o equilíbrio entre essas posições, proporcionando o entender do psiquismo e, com isso, solucionar problemas futuros como depressão, esquizofrenias e neuroses. Em seus estudos sobre a psique infantil, Melanie encontrou os mecanismos de defesa, como a clivagem, a identificação projetiva, entre outros, que servem de base para compreender, elaborar e fundamentar diversas psicopatologias e transtornos de personalidade, deixando um legado acerca da complexa psique do bebê, onde acontece desde os primeiros anos de vida, onde seu legado seria estudar e compreender a psique infantil, tão povoada de angústias, e a desvelar esta fase que é, na teoria psicanalítica, fundamental e responsável pela construção psíquica do indivíduo. Oi, pessoal! Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as principais contribuições da Melanie Klein para a psicanálise. Ela foi pioneira nas seguintes e originais concepções. Criou uma técnica própria de psicanálise com crianças e introduziu o entendimento simbólico contido nos brinquedos e jogos. Postulou a existência de um inato ego rudimentar já no recém-nascido. A pulsão de morte também é inata e presente desde o início da vida sob a forma de ataques invejosos e sádicos destrutivos contra o seio da mãe. As principais contribuições da Melanie Klein foram derivadas de uma atuação com crianças. Ela diz que as crianças podem, sim, fazer transferências e que, sim, é possível fazer psicanálise com criança desde que os métodos sejam adaptados. Ela acreditava que a associação livre utilizada com os adultos poderia ser utilizada na brincadeira, que eram nas brincadeiras que as crianças expressavam suas fantasias inconscientes. Por meio da brincadeira, Melanie Klein obteve o êxito não só no ponto de vista terapêutico, como no ponto de vista científico. Descobriu que durante as brincadeiras as crianças remontavam à época em que ainda eram bebês. Essas pulsões, agindo desde dentro da mente, promovem uma terrível angústia de aniquilamento. Concebeu a mente como um universo de objetos internos que estão relacionados entre si através das fantasias inconscientes, constituindo a verdade psíquica. Concebeu a noção de posição, que é conceitualmente diferente da fase evolutiva, e descreveu as agora clássicas posições esquizoparanoide e a depressiva, que representam uma enorme importância para a teoria e prática psicanalítica. Segundo Melanie Klein, no início da vida, nós não estabelecemos relação com o mundo real, não temos um eu organizado, não temos consciência da existência de um mundo externo e nem a percepção de nós mesmos como entidade unificada. O bebê é apenas um organismo dotado de duas classes de impulsos. O impulso de vida, que representa os vínculos, o prazer, e o impulso de morte, que representa atacar o outro e se defender. Impulsionado pela pulsão de vida, a criança fantasia que o seio da mãe que vem alimentá-la é uma entidade mágica, que ela deve se ligar àquele objeto, que é o seio da mãe, para sempre. Por outro lado, quando sente fome e o seio não vem, o seio se torna um objeto mau, que ele precisa atacar, se defender. Sente ódio desse objeto, que é o seio que o frustra. Demora a atendê-lo. E esse ódio é muito difícil para o bebê tolerar, porque ele ainda não possui um ego constituído, forte, que possa dar conta desse sentimento tão intenso. Melanie Klein vai chamar essa primeira fase do bebê de posição esquizoparanoide. Esquizo o que é? Cisão, divisão, separação. Ele percebe um mundo dividido entre o seio bom e o seio mau. Mais ou menos em torno dos 6 meses, o ego do bebê vai adquirindo um pouco mais de consistência.
e ele começa a enxergar um pouco mais a realidade concreta. Ele se dá conta que o ser, o bom e o mal eram o mesmo. Então ele descobre o sentimento de culpa. A predominância desse sentimento de culpa e da tristeza desse sentimento, Melanie Klein denomina essa fase de posição depressiva. Percebe que o mundo é mais complexo do que ele imaginava. Bondade e maldade eram aspectos de uma mesma realidade. Com o ego mais consistente, ele tem capacidade de tolerar o sentimento de culpa. Suas concepções sobre os mecanismos arcaicos do desenvolvimento emocional primitivo permitiram uma possibilidade de análise com crianças, com psicóticos e com pacientes muito regressivos em geral. Para não ficar descompassada com os princípios de Freud, Melanie Klein conservou as concepções relativas ao complexo de Édipo e ao superego, porém os situou em etapas bastante mais primitivas do desenvolvimento da criança. Deu ênfase extraordinária à importância da inveja primitiva como expressão direta da pulsão de morte. Boa tarde, pessoal. Então eu vou falar um pouco sobre Anna Freud versus Melanie Klein, que elas são duas pensadoras muito importantes nesse âmbito de tratamento da criança e elas têm ideias diferentes sobre isso, que para entender bem os conceitos da Melanie Klein é importante também trazer os conceitos da Anna Freud. Então, começando com a Anna Freud, ela diz que o dever da terapeuta é analisar e educar ao mesmo tempo. Porque ela diz que a criança ela tem uma imaturidade, uma dependência do meio muito grande. Então, ela não tem consciência da doença dela, do problema dela. Então, os pais que estão preocupados em levar essa criança. Então, falta para ela uma coisa fundamental no paciente, que é o saber do seu mal-estar e saber da necessidade de tratamento. Então, ela compreende que esses pequenos pacientes, eles não estão prontos ainda para, não tem uma maturidade suficiente para saber de si mesmo. Então, devido a essa imaturidade psíquica, eles precisam ser educados por ela também. E aí já entra o que ela diz, que as crianças são incapazes de realizar transferência e de associar livremente. Ela diz que as crianças, elas não fazem transferência, ou seja, não depositam os seus sentimentos e os seus traumas em quem está fazendo o tratamento, né? No terapeuta, elas não fazem isso, elas não têm maturidade de colocar os seus traumas, seus problemas com outras pessoas no terapeuta, e também elas não conseguem associar livremente. Então, ela sugere na terapia da criança uma dinâmica pedagógica que é imprescindível à manutenção de parceria entre os pais da criança e a analista. A Anna Freud, ela acredita, então, que a criança ela é incapaz de fazer essa transferência, né, o que já é diferente para Melanie Klein. E porque elas não têm essa análise do adulto que relaciona a história passada delas, das lembranças delas. Os conflitos delas se encontram nas pessoas do mundo exterior e elas ainda não têm esse sofrimento implantado na mente, elas ainda não têm essa capacidade. Então, ela diz que para suprir essa dificuldade de tratar a criança, ela primeiro faz entrevistas preliminares com a criança para explicar para a criança como vai ser a análise, o porquê que ela precisa da análise, porque vai explicar para ela sobre o sofrimento dela, a necessidade de ser ajudada, de se livrar desse sofrimento. Então, ela conduz esse relacionamento entre o ego da criança e seus instintos devido a essa imaturidade que ela diz que a criança tem. E ela tem mais autoridade sobre a criança do que os pais dela. Ela tem muita autoridade quando ela tá lá com a criança no consultório.
Então, nessa tentativa de conquistar a confiança da criança, ela começa com esses meios pedagógicos no início, com entrevistas, para depois ela conseguir convencer a criança de que ela tem autoridade sobre ela e da criança compreender o que está sendo feito na terapia. Então, o apoio dos pais é muito importante na terapia dela e o que eles falam sobre a criança é o que conta para ela. O que eles trazem sobre como é a criança em casa é o que conta para ela mais do que a criança fala para ela lá dentro do ambiente da terapia. E brincar para ela é uma questão secundária. Ela não usa a ideia do jogo infantil dentro da terapia dela. Ela diz que é uma coisa expressiva e não simbólica, o que a gente vai ver bem diferente na teoria da Melanie Klein. Então já a Melanie Klein ela traz muitos jogos, ela traz atividades lúdicas, ela traz muita brincadeira, porque ela diz que é no brincar que a criança traz uma expressão simbólica do que ela sente, da fantasia inconsciente dela, dos desejos inconscientes dela, dos problemas psíquicos dela, tudo ela expressa simbolicamente ali naquela brincadeira que ela vai analisando, que é uma fantasia que está inconsciente para aquela criança. Então, ela traduz de modo simbólico suas fantasias, seus desejos, as suas experiências vividas, e é isso que a Melanie Klein analisa. Para Melanie Klein, então, tem a prevalência das fantasias e objetos internos na criança, que é sobre as experiências envolvidas no contato com a realidade externa. Ela guarda esses objetos e essas fantasias. A Melanie Klein também traz que na situação do brincar, a criança representa simbolicamente, né, tudo essas fantasias, esses desejos, o que verbalmente ela ainda não é capaz de fazer com tanta perfeição, assim como a Ana Freud também dizia, né, que ela não é capaz de associar livremente. Porém, a Melanie Klein já traz esse brincar, já traz essa parte mais inconsciente da fantasia da criança, uma expressão simbólica da criança. Ela também diz que o Édipo ali, o início desse complexo, ele vai se dar lá por volta dos 6 meses, o que já é diferente para Freud, né? O que já é trazido de outra forma, que o Édipo só vem lá a partir de uns 4 anos. As crianças se relacionam emocionalmente com objetos desde o início da vida. Então, ela se relaciona fortemente com os objetos, embora no começo ainda não seja de uma forma integrada. Ele se relaciona com o seio da mãe, que é o objeto, como já foi trazido, o objeto bom ou mal. Ela traz esse estado de contentamento ou descontentamento. Os impulsos da criança, né, são projetados nesse objeto e a criança ela é capaz, então, de acordo com a Melanie Klein, de realizar transferência e mais do que isso, de forma espontânea. O que a Ana Freud já dizia diferente, que a criança não é capaz de realizar, a Melanie Klein diz que a criança é capaz sim de realizar a transferência. E também o paciente projeta tanto no analista quanto nos brinquedos suas tendências destrutivas e as tendências amorosas, ou seja, o seu interior projetado ali naquela brincadeira que a Melanie Klein analisa, e ali ela vai demonstrar o seu interior, seus conflitos, tudo que está inconsciente, aquela fantasia, ela projeta ali. E a Melanie Klein traz que a fantasia ela é inata no sujeito, pois ela é representante dos instintos libinais e agressivos que estão em atividade desde o nascimento. Então, a criança ela sempre tem essa fantasia presente. Então, essa transferência, que ela diz que a criança é capaz, ela é feita na análise através do auxílio do brincar, né? O lúdico corresponde à associação livre do adulto e mostra, né, os papéis, ela observa os papéis que a criança assume na brincadeira, nos jogos, durante a sessão, assim como uma modificação do comportamento, ela analisa como a criança se comporta naquela brincadeira para ter uma noção dos registros inconscientes dessa criança. Então, isso que a Melanie Klein traz pra gente, ela trazia muito da brincadeira, ela dizia que é muito importante a criança, ela tem as suas fantasias internas, os seus desejos,
os seus anseios, e tudo isso ela projeta nas brincadeiras, ela consegue transferir para o terapeuta, ela consegue ter uma relação boa com o terapeuta. Então, tudo isso a Melanie Klein traz pra gente, diferente já do que muita coisa diferente do que a Ana Freud falou, e só que ajuda muito a gente a entender, então, sobre ela. E aqui no final a gente traz, então, as nossas referências, e muito obrigada por todos que assistiram ao nosso trabalho, espero que tenham entendido e gostado. Uma boa tarde.